gravar, a gente começa. Então tá. A gente está começando aqui a gravar a nossa aula prática, tá? Eu vou projetar aqui, eu queria o feedback de vocês para saber o que vocês estão enxergando aí do outro lado, tá? O que vocês estão enxergando aí? Vocês estão enxergando aqui aí uma aba do AVA? Uma imagem do vídeo. Sim. Isso mesmo. Agora eu queria que vocês avaliassem como está o áudio disso, tá? Vocês estão escutando? Sejam bem-vindos à primeira aula prática desse Baixo, mas sim, bem baixo. Tá bem baixo, né? Nessa aula nós vamos falar dos fundamentos da química geral. Vamos ver um pouquinho. O áudio não é igual ao seu, sabe? Que tá aí melhor, mas dá para ouvir. Dá para ouvir, mais ou menos? Que eu vou pausando para que eu possa explicar como vai ser essa prática, tá? Eu não estou ouvindo nada. Professor, piorou, agora não estou ouvindo nada. Hã? Piorou, agora eu não estou ouvindo nada. Peraí. Então, a nossa contextualização. Peraí. Nós vamos introduzir, então, o aluno aos experimentos de química geral. E agora? Essa é a nossa primeira aula prática. E dentro dessa aula prática, nós vamos aplicar os conceitos que envolvem reações ácido-base. Então, Um pouco, tá dando para ouvir, pelo menos eu sim. Vai estar reagindo com a base. Então, o ácido é representado. Tá, eu vou pausar. O Eu vou pausar para que eu possa explicar qual é o objetivo dessa aula prática, tá? Vocês vão ver que é muito interessante isso aqui, ó. Você vai ter que usar hoje muita coisa do que você já viu aqui comigo e outras coisas que você ainda não viu. Então, essa aula de hoje é uma aula demorada que não vai dar tempo de ver tudo hoje. Eu queria até organizar com vocês, porque nós precisamos ver, né, na parte prática, 4 aulas, tá? 4 aulas com essa. Eu preciso que vocês organizem aí alguma data extra, um sábado. Professor, eu quero um sábado tal e tal hora. A gente faz. Para vocês se organizarem um horário e um dia para que a gente possa repor essas aulas. Porque eu preciso cumprir essa ementa aqui de 4 aulas práticas. E eu preciso de um tempo maior. Então, vocês vão se organizando o dia que vocês quiserem, a data que vocês quiserem, para a gente começar a repor. Segunda não tem aula, professor? Porque final de semana é tão ruim. Não, pode ser. Para mim, ótimo. A gente pode repor segunda de manhã. Para mim é perfeito. Agora, ver com os outros grupos, né? Jaque, coloca lá no grupo depois, para saber se todo mundo concorda com as reposições das aulas segunda-feira pela manhã, fica mais fácil. Fica muito Tá bom. Tá? Então, olha só. A aula de hoje, eu vou dividir ela em 2, tá? A aula de hoje é uma aula sobre titulação, tá? Titulação. Vocês vão ver aqui nesse vídeo uma titulação ácido-base, tá? Primeira pergunta que vocês têm que fazer para mim. Ô, professor, o que é titulação? É a primeira pergunta. Eu te respondo assim, ó. Titulação é um método
que serve para você descobrir concentrações desconhecidas. Então você tem lá uma solução e você não sabe qual é a sua concentração. Se você não sabe qual é a concentração daquela solução, você faz uma titulação que você vai descobrir. Tá? Então, titulação, que é a aula de hoje prática, ela tem a ver com a descoberta de concentrações desconhecidas, tá? Se você não sabe a concentração, faz uma titulação que pode dar certo. E o nosso foco de hoje é uma titulação ácido-base. Eu não falei isso aqui para vocês e vou comentar agora. Tá vendo aqui, ó? Ele colocou aqui, ó, com uma caneta vermelha, H+, um sinal de mais e um OH-. Ô professor, o que é um H+? H+ quer dizer que a sua solução é ácida. OH- quer dizer que a sua solução é básica. E a aula de hoje tem a ver com uma titulação de uma reação ácido-base. Quando você pega um ácido mais uma base, você está fazendo uma reação de neutralização, porque o ácido é neutralizado pela base. Então vocês vão ver hoje aqui nessa aula uma titulação ácido-base utilizando uma reação de neutralização. Professor, eu esqueci. O que é uma titulação? Titulação é um método que serve para você descobrir concentrações que você não conhece. Quando você está em laboratório, vamos supor que você tem um frasco na sua frente e o frasco não está rotulado, não tem rótulo nele. Ué, se não tem rótulo, como é que você vai descobrir a concentração daquilo? Você vai chutar? A concentração disso aqui é 1 mol por litro? Não. Se não tem rótulo, você não vai chutar qual é a concentração. Você vai ter que fazer uma titulação para descobrir o valor da concentração daquela solução. E é o nosso foco hoje. Vocês vão entender isso aqui bonitinho. Eu não vou com pressa. Eu não vou de forma desesperada. Nós temos aí segundas-feiras pela manhã para a gente repor essas aulas. Eu quero ir com calma, com cuidado, sem pressa. Sem pressa, tá? Então, olha só. Eu vou passar aqui e eu vou parando. Eu não vou hoje ficar 1h10 com vocês, porque eu vou falando e isso aqui vai durar 3 horas se eu for falar tudo. Então, eu divido a aula de hoje em 2 partes. Hoje e na segunda-feira pela manhã, se todos concordarem, né? Aí na outra segunda-feira de manhã e na quarta também, a gente vai sempre repondo essas aulas. Licença. Oi. O Murilo perguntou se não teria como ser no dia da aula, na quarta, não tem como, não? Não, tem. Pode ser, não tem problema. Sabe qual que é o problema? O problema é que a nossa aula de quarta-feira só vai até 10h50. E a gente não pode se estender mais. Eu não posso me estender até 11 e pouca da manhã, porque eu tenho que dar aula em outro lugar. Então, a minha aula só vai até 10h50. Se a gente continuar só na quarta, mas a gente pode fazer isso, não tem problema. A gente fica na quarta, pode ser também. É com vocês, tá? Se toda quarta a gente vai ter aula. Então, as nossas aulas a partir de hoje até 10h50. Na outra quarta também. Só que eu queria... a minha intenção era não perder muito o foco da prática, fazendo 2 práticas por semana.
Mas a gente pode fazer assim também. A gente repõe toda quarta-feira, porque depois das provas, a gente vai repondo as aulas também. Aí fica com vocês, tá? Ou vocês escolhem ser toda quarta-feira, ou toda quarta-feira e segunda. Então, são duas opções. Ou quarta-feira na última aula, até 10h50, ou quarta-feira até 10h50 e na segunda, de 8h20 às 10, para a gente poder adiantar. Mas é com vocês, tá? O que vocês falarem está falado. Eu posso, qualquer coisa eu tô topando aqui para ajudar vocês, tá? Então, tentem fazer uma votação aqui que vocês querem, tá? Então, são as duas opções. Ou quarta-feira, tô falando da prática, até 10h50, ou quarta-feira até 10h50 e na segunda também, de 8h20 às 10. Aí vocês entrem em um consenso tranquilamente, eu tô disponível, tá? Quando quiserem, eu tô aqui, tá bom? Certo, Jaque? Porque eu não tô aqui com o WhatsApp, eu não vi. Certo, professor. A Amanda está explicando lá para ele. Ah, tá, deixa eu pegar aqui, então tá bom. Então tá, depois eu vejo aqui. Isso a gente combina depois. Então, olha só. Então, nosso foco hoje é titulação, tá? Eu vou começar a lançar o vídeo de novo e eu vou parando o vídeo quando eu achar necessário, tá? Então, olha só, o vídeo... mais que a base pelo alargamento e vou estar dando origem, então, a uma molécula de água. Então, essas reações, elas são importantes e nós vamos utilizar, então, esses conceitos através da neutralização de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, que são dois reagentes importantes dentro da química também. E como que nós vamos fazer esse experimento? Através de reações de titulação ácido-base. Então, nós vamos fazer uma titulação e, através dessa titulação, vamos estar, então, neutralizando o ácido com a base e, assim, vamos estar verificando os conceitos que envolvem estequiometria também e como que essa reação se processa em solução. Dando sequência, nós temos alguns materiais de apoio. Olha então, só. Os materiais de apoio é um material que é disponibilizado por uma leitura prévia. E esse material traz um pouco sobre o assunto da nossa teleaula, relacionadas com a utilização eu tô passando de materiais para a gente chegar no ponto certo, tá? E tipo de acidente no laboratório. E também volumétrico. Então, olha só. Materiais que serão utilizados nessa aula. Então, a gente vai começar a partir de agora, ó. Eu vou ficar pulando para a gente também não ver aqui 1h10 de vídeo e as informações eu vou falando aqui para vocês. Então, agora, vocês vão ver os materiais que vocês precisam para fazer uma titulação. Vocês vão adorar isso aqui. Então, preste atenção, porque eu vou parando e vou comentando. Uma das partes mais importantes é essa aqui. Nós temos uma sequência de materiais que serão utilizados no decorrer dessa aula prática. Então, vamos conhecer. Nós vamos utilizar, então, suporte universal, um por equipe, garra para bureta, também um por equipe, bureta de 50 ml. Então, a bureta de 50 ml ela vai ser utilizada na titulação. Erlenmeyer de 100 ml ou 125 ou 150, 3 por equipe. Becker de 100 ml, um por equipe também. Becker de 50 ml, de seta com água destilada. Nós temos também pipeta volumétrica de 10 ml, usado na aula, funil de plástico ou de vidro, balão volumétrico de 100 ml. Vai ser utilizado também pera de sucção de borracha ou pipetador. Também é necessário balança analítica para o preparo dos reagentes que serão utilizados na aula. Papel de pesagem ou algum material que auxilie na pesagem dos reagentes, que pode ser papel manteiga ou vidro de relógio.
pode ser usado também Becker de pequena capacidade, e pipeta graduada de 5 ou 10 ml. No caso do preparo do indicador ácido base, nós vamos precisar também de um frasco âmbar com ponta. Olha só, vocês estão vendo aqui que é um tanto de material para você fazer uma titulação. É muito material. Mas eu tenho certeza que esses materiais aqui que vocês estão vendo, vocês já viram comigo na prática e vocês sabem a função. Da maioria vocês sabem. Então, eu vou retomar aqui esses materiais para explicar quais são os materiais mais importantes na titulação. Para você fazer uma titulação, a primeira coisa que ele falou é um suporte universal. E todo mundo lembra o que é um suporte universal. A segunda coisa que ele falou, muito legal, foi a garra. E você viu lá no laboratório o que é uma garra. E, inclusive, você viu qual é a sua função. A função da garra é um suporte para a bureta. Então, em toda titulação, você precisa de uma bureta. Sem bureta, você não faz nenhuma titulação. E além da bureta, uma outra vidraria de extrema importância, mas é extrema mesmo, é o Erlenmeyer. Então, para você fazer uma titulação, você precisa, basicamente, de duas vidrarias extremamente importantes, que é a bureta e o Erlenmeyer. Não tem substituto de vidraria. É a bureta e o Erlen. Você não pode trocar o Erlen por um Becker. Jamais. Então, titulação, bureta e Erlenmeyer. O resto, vocês vão vendo aqui no vídeo a importância. Tá vendo? Precisa de pipeta. Você já viu pipeta, o que é uma pipeta em laboratório. Precisa da pera, porque você sabe o que é uma pera e qual é a sua função. Então, é você entender a parte mais importante da prática, além de você entender o processo, é você entender que materiais você vai utilizar. E ele fala uma coisa importante, que é o papel. Quando você está em um laboratório, você tem dois jeitos de você pesar. Primeiro é com vidro de relógio. E segundo é com um papel manteiga, aquele papel bem fininho. Sempre priorizem o papel manteiga. Mas por quê, professor? Porque quando você vai fazer uma pesagem em uma balança analítica, a balança analítica ela é extremamente sensível. Então, quanto menos peso você colocar na balança analítica, menos ela vai sofrer. Eu não posso colocar um Becker de 1 litro em uma balança analítica. Você vai desregular essa balança. A balança analítica ela é feita para pesagens com massa pequena. Quanto menor a massa, mais sensível ela vai ser. Por isso que sempre você pesar com papel manteiga é o mais adequado, porque ele é leve. Ele não vai desbalancear a sua balança. A sua balança vai estar sempre calibrada, porque balança analítica sempre foi feito para massas pequenas. Então, é muito ruim quando você pesa o seu material em uma balança analítica utilizando um Becker. Não pode. Poder pode, mas se você tiver um papel manteiga, é melhor. E se for pesar em um Becker, sempre tentem priorizar Beckers menores, para você não sobrecarregar sua balança, tá?
Você vai entender isso aqui, é a coisa mais linda do mundo. Eu já vou adiantar um pouquinho aqui, que eu acho importante. Então, como eu tinha falado, para você fazer uma titulação, você precisa de uma bureta e de um Erlenmeyer. São as principais vidrarias de uma titulação. Só que eu faço uma pergunta para vocês, quer ver? Vamos supor que a Jaqueline do Carmo esteja em um laboratório. E lá na bancada do laboratório, o professor disponibilizou para ela duas soluções. Duas. Eu falo assim, Jaque, aqui tem duas soluções. A primeira solução é uma solução de vinagre. Para quem não sabe, vinagre é um ácido. O vinagre, se você pegar o rótulo dele, lá está escrito assim, 4% de ácido acético. Então, o vinagre é formado por um ácido, que é o ácido acético. A Jaqueline não sabe o que tem ali, mas eu coloquei um frasco em que eu tirei o rótulo e lá dentro tem vinagre. Ela não sabe que aquilo ali é vinagre. Ela tampou o nariz, porque o vinagre tem um cheiro, né, característico, ela tampou o nariz. E no outro frasco tem uma solução de soda cáustica. A soda cáustica é o NaOH. Quem já foi no mercado, daqueles Diabo Verde, tem um produto chamado Diabo Verde. Quem comprar aquilo ali geralmente compra para desentupir vaso. Por quê? Por causa da base. Aquele produto lá tem altas concentrações de base, que é soda cáustica, que é o NaOH. Então eu tenho aqui na bancada duas soluções, que a Jaqueline não sabe o que é. Eu pergunto assim, ô Jaqueline, eu quero saber qual é a solução ácida e qual é a solução básica. Ela não tem como falar nada, porque de olhar, ela não vai saber. Ela não vai saber. O olho dela não vai falar assim, isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base. Não dá. Então, para isso, nós temos na química os indicadores. A palavra indicador fala o que para você? Ela vai indicar se aquilo ali é um ácido ou é uma base. E o principal indicador de uma titulação é a fenolftaleína. Então, a fenolftaleína é um indicador. Ela indica para você se aquele meio está ácido ou se aquele meio está básico. E ela indica através de mudança de cor. Se a sua solução, quando você pingar fenolftaleína, e ela ficar rosa, é porque aquela solução ali é básica. Se você pingar um indicador, que nesse caso é fenolftaleína, e a sua solução ficar incolor, quer dizer que aquela solução é ácida. Então, o indicador, ele indica para você se aquilo ali é ácido ou aquilo ali é básico, através de mudança de cor. Cor rosa, meio básico. Cor incolor, meio ácido. Se você não souber disso, você não consegue fazer uma titulação. Tá? Então, são três coisas extremamente importantes em uma titulação. A bureta, o Erlenmeyer e o indicador. Sem um indicador, você não consegue fazer uma titulação.
E você vai entender isso aqui no vídeo. Eu sei que eu falo demais, mas eu prefiro pecar por excesso do que não falar os pormenores. É importante falar o pormenor, o detalhe. E esse vídeo aqui é excelente. Excelente. E esse vídeo tem para vocês aí no Ava. É só você acessar ele. Tem aí. Então vamos continuar. Até agora, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A linguagem está clara? Tá? Tá. Então tá bom. Então beleza. Se não tiver clara, pelo amor de Deus, você para aqui que eu começo tudo de novo. Tudo de novo. Eu tenho paciência para explicar. Vocês sabem disso, né? Eu não preciso falar que eu tenho paciência, que vocês sabem. Então, não se hesitem em perguntar. Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui no vídeo para você entender. Gotas, 50 ou 100 ml, onde vai ser armazenado essa solução depois de pronta. Também conta-gotas ou pipeta de Pasteur para fazer, então, a aferição dos volumes finais que serão utilizados no decorrer dessa aula. Então, a seguir, nós temos aí um vídeo que mostra os materiais utilizados no decorrer dessa aula. Então, olha nós só. temos aí o suporte universal com a bureta. Nesse suporte, nós temos também a garra, os Erlenmeyers, que Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui tudo, a maioria você já viu. Você já viu aqui o que é uma bureta. Você já viu que isso aqui é um suporte universal. E olha só que bonitinho, gente. Ele pegou aqui o suporte, ele forrou o suporte com um papel toalha, tá vendo? Por que ele fez isso? Porque se sujar, vai sujar o papel. Olha o cuidado que ele teve. Isso aqui é muito bonito. Então aqui tem os Erlenmeyers aqui, tá vendo? Tem a pera que você já conhece, tem as espátulas, tem os bastões de vidro, tem o funil que você já viu no laboratório, e tem o balão volumétrico que você não viu, mas você vai ver hoje. E aqui, ó, atrás desse senhor aqui, desse rapaz que está fazendo aqui o braille, a linguagem de sinais, eu não sei se você enxerga, mas tem isso aqui, é um vidro de relógio, bem pequenininho, tá vendo? Ou ele pesou isso aqui, ele pode pesar ou no vidro de relógio ou no papel madeira. Ou no Becker, mas se for Beckers pequenos, para não descalibrar a sua balança. Vou continuar que eu falo demais, vou continuar. Serão utilizados no processo de titulação, a pira de borracha. Nós temos também as espátulas que são utilizadas na balança para separação dos reagentes, serão utilizados no preparo de solução. O pipeta de Pasteur, pipeta de vidro, pipeta nós temos uma graduada e uma volumétrica. Nós temos também bastão de vidro, caso seja necessário, funil de filtração simples, os Beckers e os balões volumétricos. São os materiais que serão usados no decorrer da aula. Nós temos um detalhe a observar, que a bureta ela apresenta então um volume de 50 ml. 50 ml. Então a bureta a gente vai ter que preencher ela por completo. E a bureta ela apresenta então a torneira de Teflon. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com a bureta para evitar então alguns tipos de vazamento. Então nós temos que verificar se ela está bem, essa torneira está com a válvula bem fechada, se ela não tem nenhum tipo de folga, para evitar qualquer tipo de vazamento. Isso que ele falou é extremamente importante na titulação. Quando você for começar a sua titulação, você não pode começar ela sem verificar se a sua bureta está totalmente fechada. Porque se a torneirinha começar a vazar, você vai perder volume.
aí a sua titulação vai dar errado. Então é conferir se a sua torneirinha está vazando ou não. Como é que você faz isso? Geralmente você pega a solução que você vai trabalhar na sua titulação e coloca um pouquinho lá em cima. Aí espera a solução descer e vê se vai vazar ou não. Não pode vazar pela lateral. Vai ter que sair aqui por baixo, normalmente, tá? Uma dica. Quando você pega uma bureta, às vezes, você vai ter que abrir a torneirinha. Você vai ter que abrir a torneirinha muitas vezes. E às vezes, essa torneirinha tá dura. Tá muito dura. Porque você não utiliza muito a bureta, ela vai ressecando. Então, o ideal é sempre você fazer manutenção nessa torneirinha. Colocar ali um siliconezinho para ficar mais fácil de você manusear, tá? Para quando você abrir a torneirinha, não ficar travando. Você tem que pensar em tudo, tá? Então, tem que verificar se a sua bureta está correta. Então, vamos continuar aqui, tá bom? Desculpa interromper de novo. Dando sequência, nós temos agora os reagentes que serão utilizados nessa aula prática. Olha só. Então, os reagentes que serão utilizados, nós vamos precisar de água. Mais uma vez, estou pausando. Aquilo que você viu foi nas vidrarias, tá? Agora, ele está falando dos reagentes e soluções para fazer a titulação. Olha só. Água destilada é muito comum em titulação, tem que ter. A fenolftaleína, eu acabei de falar para vocês, ela é um indicador. Então, o indicador dessa titulação é a fenolftaleína. E aqui embaixo, ele vai trabalhar com o HCl 002M. Esse 002M, você sabe o que é? O M é a mesma coisa que mol por litro. Então, 0,02 mol por litro é a mesma coisa que 0,02M. Então, a solução do ácido é 0,02 mol por litro e a solução do NaOH, que é a base, é 0,03 mol por litro, tá? Então, esse M aqui significa mol por litro. Não se esqueçam disso. Continuando aqui, ó. Destilados nessa prática. Então, nós temos o frasco com hidróxido de sódio e nós temos o frasco com o ácido clorídrico. Pela 10ª vez, estou interrompendo aqui, que acho que é importante. Quando você está em laboratório, como é que você vai preparar a sua solução de NaOH? Porque o NaOH, para quem não sabe, é um sólido. O NaOH está aqui dentro desse frasco azul. Só que aqui do lado, tá vendo aqui do lado, tem um balão volumétrico? Dentro desse balão, ele escreveu, que é uma coisa extremamente importante, ele escreveu aqui no balão de azul, ó, dá para enxergar. NaOH 0,03 mol por litro, que é a concentração que ele falou há 2 minutinhos atrás. Então aqui é o frasco de NaOH e aqui do lado já é a solução que ele preparou. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui está o frasco do indicador, que é a fenolftaleína, e aqui é a solução que ele preparou. A fenolftaleína é um sólido também. E aqui do lado tem um frascão de HCl. E aqui do lado, um outro balão com preparo da solução.
Porque ele falou que o HCl que ele vai utilizar é 0,02 mol por litro. Então, só para você entender que o NaOH é um sólido, a fenolftaleína também é um sólido, e o HCl não é sólido. O HCl aqui é um líquido. E se você olhar aqui no frasco, não dá para você enxergar. Não, deixa eu ver se vai dar. Deixa eu passar o vídeo. Outro frasco que apresenta o fenolftaleína. Nós temos também já as soluções prontas. Nós temos aí o sal de fenolftaleína, o composto químico, desculpa. E nós temos aí o ácido clorídrico. Tá vendo ali, ó? Ó, a parte mais importante. Aqui é excepcional. Tá lendo ali, ó? Ácido clorídrico, 37%. O ácido clorídrico, ele não é 100%. Ele é 37%. É impossível você ter HCl 100%. Porque o HCl é um gás. E o máximo de concentração que a gente consegue obter desse gás é 37%. Quer dizer o quê, professor? Que dentro desse frasco aqui, eu tenho 37 gramas de ácido clorídrico a cada 100 ml de água. E isso é 37%. Eu quero falar para vocês que esse HCl aqui, o máximo dele é 37%. Eu não tenho HCl 100%. Então é importante você reparar isso. O HCl aqui não está puro. Tem água aqui dentro. Por isso que é 37%. Os outros 63% é de água. E isso é importantíssimo para vocês. Tá vendo que aqui com o NaOH não tem nenhuma informação? Mas por que será? Ué, porque o NaOH, ele é 100%. Ali só tem NaOH. Só. Aqui não. Aqui eu tenho HCl misturado com água. Se você pegar na sua indústria e você trabalhar com HCl, você vai perceber que todo rótulo é assim. HCl 37%. Tá? Continuando. Então, alguns cuidados devem ser tomados ao manipular tanto o hidróxido de sódio quanto o ácido clorídrico. Então, o hidróxido de sódio é um sal muito higroscópico. Então, se ele é um sal higroscópico, ele puxa a umidade do ar. Então, na hora que eu estiver fazendo a pesagem de sal para o preparo da solução, tem que tomar alguns cuidados. Ele vai estar puxando a umidade do ar. Um outro cuidado que nós temos que tomar. Outro detalhe importante. Me perdoem, gente, mas eu preciso. Isso aqui é uma coisa séria e eu preciso falar. Ele falou uma coisa importante. Ele falou assim, ó. O NaOH, ele é higroscópico. Higroscópico. O que é uma coisa higroscópica? É que absorve água. Por isso que o frasco de NaOH tem que estar fechado. Se ele ficar aberto, ele vai absorver vapor de água do ar e vai contaminar. Tá? Então, uma coisa higroscópica é algo que absorve água. E o NaOH, muito higroscópico, muito higroscópico. Continuando. E se ele, caso o hidróxido de sódio ele encoste na pele, como ele é higroscópico, ele vai desidratar a pele. Como ele desidrata, ele acaba gerando uma queimadura química. Então, ele pode ter uma pequena ardência, onde você entra em contato com a pele esse composto químico. Outro detalhe nós temos no ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um composto líquido, extremamente volátil, e ele deve ser manipulado em capela. Para quê? Para evitar que respire os vapores ácidos do composto
Outro detalhe importante. Quando você trabalha com ácido, e ainda mais o HCl, trabalhe em capela. Porque o HCl ele é volátil. Você não está vendo, mas ele está evaporando ali, ó. E se o ácido entrar em contato com a sua mucosa nasal, vai queimar. Então trabalhe em capela. Extremamente importante isso. Ele falou anteriormente, que não sei se você reparou, que quando o NaOH entra em contato com a sua pele, vai ter uma queimadura. Mas por quê, professor? Porque a nossa pele, você não vê, mas é cheio de gotículas de água. Como o NaOH é higroscópico, ele vai absorver essa água da sua pele. E como tem menos água na sua pele está mais sensível. Por isso que causa queimadura. Porque o NaOH é higroscópico. Assim como o HCl também é higroscópico. Então tomem cuidado com ácidos e com bases, tá? Desculpa mais uma vez, que eu sempre estou parando aqui, porque a minha intenção é levar uma aula de qualidade para vocês prática. Para você entender, como se você estivesse lá dentro. Vamos lá. E também, alguns cuidados devem ser tomados em relação à utilização do ácido clorídrico, porque ele também provoca queimaduras quando entra em contato com a pele. Então, dando sequência, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o preparo das soluções. Então, inicialmente, nós temos o preparo da solução de ácido clorídrico 0,02 molar. Então, vamos ver os cálculos que estão envolvidos na... Agora é a hora. Entenda bem. Por isso que essa aula aqui não dá para fazer tudo hoje. Porque eu preciso mostrar para vocês uma coisa extremamente importante. Mas muito importante mesmo. Que são os cálculos. Porque olha só. Olha só. Eu vou sair desse vídeo aqui um minutinho para poder explicar para vocês aqui no PowerPoint, tá? Para você entender. Espera aí. Eu vou projetar aqui. Então, olha só. Vou escrever aqui para você entender onde nós vamos chegar. Para você titular, a primeira coisa é preparar. Você tem que preparar a sua solução. Então, eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu vou projetar aí para vocês entenderem onde nós vamos chegar. Tá? Com calma, sem pressa. Sem pressa. Olha só. Estou acabando de copiar aqui. E eu vou projetar agora para vocês aqui, para você entender o que nós estamos fazendo. Vocês estão vendo aqui um PowerPoint, não estão? Podem confirmar, gente, se vocês estão vendo ou não? Ah, sim. Então, né? Então tá. Esse PowerPoint aqui ele é necessário para que você possa entender essas continhas. Tem que entender essas continhas. Então, olha só. Ele falou lá no início da aula que ele quer preparar uma solução 0,02. Lá estava assim, né? Esse emissão. Só que esse emissão todo mundo sabe que é mol por litro de HCl. Ele também vai preparar uma solução 0,03 mol por litro de NaOH. Se você notar, lá no início da aula, ele te mostrou um frasco de NaOH, um frasco azul. Aquele frasco azul ali é um sólido. Aquilo ali não é uma solução. E ele quer que você prepare uma solução 0,03 mol por litro de NaOH. E aquele frasco de HCl que você viu tem uma porcentagem lá. E a porcentagem do frasco é 37%.
Só que ele não quer um HCl 37%. Ele quer um HCl 0,02 mol por litro. Então, o primeiro passo é você preparar a solução para depois você fazer o experimento. E aqui, se você não souber preparar a solução, não adianta. Então, eu vou começar aqui aos poucos explicando para vocês como é que você calcula esse 0,02 mol por litro de HCl. E se der tempo, a gente explica hoje como calcular o 0,03 mol por litro do NaOH. Tá? Então vamos lá com calma e com paciência que a gente chega lá. Então vamos lá. Eu vou pegar lá, eu não falei para vocês, porque é muita informação. Mas hoje o prof vai falar. Isso que eu vou colocar aqui, você nunca viu na vida. Aí chegou a hora de você ver. A hora é agora. Isso aqui que eu estou colocando é uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui, ela existe. Só que você nunca viu. Você está vendo hoje. Esse Mzão aqui, todo mundo sabe o que é. Mzão é molaridade, que é o que eu quero saber. Então, essa aqui é a fórmula. Mzão é igual a título vezes densidade dividido pela massa molecular. Essa aqui é uma fórmula nova, que você nunca viu. Agora, qual é a pergunta que você tem que fazer agora nesse momento? Professor, o que é título? Eu não sei. Eu não sei o que é título, professor. Me ajuda? Ajudo. O título é um derivado da porcentagem. Se você olhar lá no rótulo do HCl, estava assim, 37%. Não estava? Estava sim. Só que eu vou transformar a porcentagem em título. Como é que se transforma a porcentagem em título? Pega a porcentagem e divide por 100. 37 dividido por 100 é 0,37. Então, o título do HCl é 0,37. E a porcentagem do HCl é 37%. São coisas diferentes, tá? Totalmente diferentes. Título é você pegar a porcentagem e dividir por 100. Então, o título você já tem. Quanto vale o título? 0,37. Professor, de onde você tirou esse número? Lá do frasco. Estava escrito no frasco, 37%. Que é a mesma coisa que 0,37. Vezes densidade. Se você pegar o frasco do HCl, lá vai ter a densidade dele. A densidade do HCl, que você leu lá no frasco, é 1,18 grama por ml. Essa é a densidade. Tá? Só que nessa fórmula aqui, a densidade sempre em litros. Sempre em litros. Então você vai ter que transformar essa densidade em litros. Mas como, professor? Muito fácil. Regra de 3. Se alguém não me pergunte.
Eu vou começar aqui, ó. Densidade. Eu tenho 1,18 gramas a cada 1 ml. Aqui embaixo, quando não tem número, é o número 1. Só que ele quer saber a densidade em litros. Todo mundo sabe que regra de 3, se aqui é ml, aqui embaixo tem que ser ml. Mas se eu quero em litro... Oi. Entendi? Vai dividir por 1000, professor, no caso, que seria 1 litro? Você vai multiplicar. Sabe por quê? Porque, olha só, você tem 1,18 gramas a cada 1 ml. Como eu quero saber a cada litro, 1 litro é a mesma coisa que o ml. Qual é? Opa, peraí, eu fiz para cá. X da questão. Então, entenda uma coisa. Presta atenção para você entender a minha regra de 3. Todo mundo sabe que 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando a densidade em gramas por litro. Porque a densidade lá do rótulo é grama por ml. Só que eu preciso transformar em gramas por litro. Aí eu faço uma regra de 3. 1,18 gramas está para 1 ml. Para 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, é X. Se você multiplicar aqui cruzado, X vezes 1 é X. E 1,18 vezes 1000 é 1180. Esse X aqui embaixo é grama, porque em cima é grama, tá vendo? Então aqui você encontrou que o X é 1180 gramas a cada... Calma que eu vou explicar de novo. Calma. A cada 1 litro. Então você pode falar que a densidade do HCl é 1,80 gramas por litro. Não precisa fazer isso aqui. Eu vou alterar a fórmula para você não precisar fazer essa conta. Então, aqui nessa fórmula aqui, a única coisa que você vai acrescentar é o vezes 1000. E quando você multiplica por 1000, você inconscientemente está fazendo uma regra de 3. Então, para quem não entendeu essa conta aqui, não precisa entender. Eu só quero que você entenda que para você passar para grama por litro, você tem que multiplicar por 1000. E eu já coloquei lá na fórmula para vocês. Não precisa dessa conta. Eu só coloquei essa conta para você entender por que é vezes 1000. Mas eu vou tirar essa conta aqui, porque eu sei que você não entendeu ela e você não precisa entender ela. Então, entenda lá a fórmula. Para você calcular a molaridade, basta pegar o título vezes a densidade em grama por ml mesmo, vezes 1000, que já é a transformação para litros, dividido pela massa molecular. Agora você me pergunta assim, professor, então você me explicou errado. Porque para passar de ml para litro, você não divide por 1000? Divide por 1000 sim. Só que nesse caso o ml está embaixo. Está no denominador. Então é o inverso, você multiplica por 1000. Mas não importa isso. O que importa é que você saiba dessa fórmula. Título vezes densidade vezes 1000 dividido pela massa molecular. Essa é a fórmula.
tá? Vamos evoluir aqui rapidinho para a gente entender pelo menos como que a gente calcula a concentração do ácido, tá? Então, quanto vale o título? Basta pegar a porcentagem do frasco e dividir por 100, que é 0,37. Quanto vale a densidade do HCl? Ué, professor, estou vendo aqui no rótulo. É 1,18 vezes 1000 dividido pela massa molecular do HCl. Todo mundo sabe calcular a massa molecular. Todo mundo. O H vale 1, o cloro vale 35,5, tirei da tabela, e agora basta você somar. 1 mais 35,5 é 36,5 gramas por mol. Então, a massa molecular do HCl é 36,5. Agora é só fazer essa continha aqui, ó. Vamos fazer aqui essa continha aqui na calculadora. 0,37 vezes 1,18 vezes 1000 dividido por 36,5. Opa, 36,5. Se você fizer isso agora, você vai chegar nesse resultado. 11,96. O quê? Se a molaridade é mol por litro. Por isso que tem o vezes 1000, para você transformar o ml em litro. Então, olha só. Para a gente encerrar essa aula, que não dá tempo, e eu não vou ficar me precipitando para explicar, sempre em etapas. O que você acabou de encontrar aqui, professor? Eu acabei de encontrar, eu, Rafael e vocês, acabando de encontrar a molaridade do HCl naquele frascão de 37%. Então, 37% equivale a 11,96 mol por litro de HCl. Você conseguiu entender esse comecinho, gente? Vocês entenderam esse comecinho da aula prática? Isso é meio complicado, viu? Eu sei, calma. Por isso que eu quero ir aos poucos. Eu vou fazer uma revisão para a gente encerrar. O que eu falei hoje? Eu falei o seguinte, que para você fazer uma titulação, eu preciso de 3 coisas importantes. Bureta, Erlenmeyer e o indicador. A quarta coisa que você precisa é preparar a solução. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou ensinando vocês a preparar a solução que ele pediu. Porque sem preparar, não tem como a gente começar a fazer a titulação. E o que eu expliquei agora? Eu expliquei o seguinte, que naquele frasco que está escrito 37% de HCl, lá dentro tem a concentração de 11,96 mol por litro. Eu estou comparando unidades. 37% de HCl é a mesma coisa que 11,96 mol por litro de HCl. Absorvam a informação. Não se preocupem, porque na próxima aula eu vou voltar. E se organizem para a gente continuar essa aula. Tá? Vocês entenderam mais ou menos a aula de hoje? Vocês estão mais seguros? Fiquem tranquilos, tá? Tranquilos.